Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley Martins e agora estamos dando início a mais uma das nossas aulas. Então, o conteúdo desta aula de hoje será sobre função afim ou função do primeiro grau, na qual eu vou mostrar os conceitos iniciais, valor da função, coeficientes, gráfico da função, resolver uns 3 exemplos, deixar duas questões para vocês resolverem com uma atividade. Em outro vídeo eu faço a correção, tá certo? Então, vou começar aqui, compartilhando minha tela. Compartilhando a minha tela. Então, vamos lá, pessoal. Então, o conteúdo é de função afim. Essa aula é justamente para os alunos do primeiro ano A e primeiro ano B da Escola Estadual Manuel de Matos. Primeiro, função afim. A função afim, ela pode ser também chamada de função do primeiro grau. Então, nós já estudamos anteriormente o conceito de função, a gente viu como se determina uma função, né? O fato dela ser do primeiro grau, porque o coeficiente está elevado a 1. Então, a minha função, ela é representada y igual a ax mais b. Ou eu também posso representar como f de x igual a ax mais b. Vocês têm que ficar atento que o y aqui é justamente a imagem. Quando estudamos lá o conceito de função, a gente viu os conjuntos, o domínio, o contradomínio, certo? O y são os valores que estão dentro do contradomínio, mas que estão associados a um elemento de x, que é o domínio. Então, o x aqui seria o domínio. Ou melhor dizendo, né? O x, ele também pode ser representado como, no caso, o termo independente e o y, né, como o termo dependente. Por que isso, professor? Então, nós já estudamos em aulas anteriores. O x, como é o domínio, ele pode assumir qualquer valor, né? Digamos assim, certo? For reais, qualquer valor. O y vai depender do valor de x. Então, para cada valor de x, haverá um y correspondente. O b, chamamos ele de coeficiente linear. Esse coeficiente linear é justamente o valor inicial da minha função. Por um exemplo, vamos supor que eu comecei a juntar dinheiro, poupar dinheiro, e iniciei com 500 reais. E todo mês eu coloco 100. Então, no mês 1 eu vou ter 500, no mês 2 eu vou ter 600, mês 3, 700, e assim por diante. Então, o 500 seria meu valor inicial, seria o valor de B. Já o A é chamado de coeficiente angular. Em outra aula, eu vou mostrar que esse A é justamente a taxa de variação da função. É quanto a função vai variar de um determinado valor de x para o outro, né? De x1 para x2, de x2 para x3. Ok, pessoal. Então, aqui vocês têm que entender que y é a mesma coisa que f de x. Então, não tem tanta diferença, certo? Então, algumas pessoas preferem trabalhar com f de x, outras pessoas preferem trabalhar com y, vai depender muito da questão. Um ou outro está correto. Professor,
Se no caso eu tivesse uma função representada dessa forma, y igual a x, isso daí seria uma função do primeiro grau? Sim, porque ainda você tem um termo x elevado a 1. Só que isso daqui é o que chamamos de uma função linear. É um caso particular, tá bom? É um caso particular. E isso daqui, professor, se eu tivesse y igual a b, não tivesse o valor de x, né? Bora supor que o coeficiente a é 0, né? 0 vezes x dá 0, só vai ficar o b. Eu teria uma função do primeiro grau? Não. Aqui você teria uma função constante, certo? Se eu tivesse alguma coisa assim, professor, cx ao quadrado, um exemplo. Você teria uma função do primeiro grau? Não. Aqui é uma função do segundo grau, ou função quadrática, tá bom? Então a gente tem que saber diferenciar aí. Dando para entender até agora, né? Vamos lá. Pessoal, eu posso pedir aqui para vocês determinar o valor numérico de uma função. Professor, como é que o senhor faz isso? Então, veja. Eu vou colocar um exemplo aqui bem simples. Então, dada a função f de x igual a 2x mais 5. Ponto. Determine o valor para x igual a 4 e x igual a 10. Pronto. Então vamos lá, vamos mudar de cor aqui para visualizar. Primeiro ele está dizendo que o valor de x é 4, certo? Então eu vou substituir dentro dessa função aqui o valor de x por 4. Então onde tiver x eu vou colocar 4. Então vai ficar aqui f de 4. Então vai ficar 2 vezes 4 mais 5. Então 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 5 dá 13. Então f de 4 é 13. Então, quando o valor de x for 4, o valor de y é 13. Da mesma forma que eu posso pegar aqui o x é igual a 10, né? Pego a mesma função e onde tem x eu substituo por 10. Vai ficar 2 vezes 10 mais 5. Aqui vai ficar 2 vezes 10, 20, certo? 20 mais 5, eu vou encontrar 25. Então, f de 10 é 25. Então, bem fácil. Mas também eu posso ter um exemplo da seguinte forma. Exemplo 2. Dada a função então, y igual a 3x menos 7, determine o valor de x para que a função seja igual a... Deixa eu pensar um valor aqui... 8. Pronto. Eu quero que minha função seja igual a 8. Então, quem é minha função? Y igual a 3x menos 7. Então, esse valor aqui, ele tem que ser igual a 8. Então, esse 8 aqui é o valor de y, certo? Y igual a 8. Então, vou igualar. 3x menos 7 é igual a 8. Então, 3x é igual a 8 mais 7, né? Porque eu estou trocando de lado. Se eu troco de lado, mudo o sinal. Então, 3x vai ser igual a 15. X vai ser igual a 15 dividido por 3, né? Tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 5. Então, para que o valor da minha função seja igual a 15, o valor de x deve ser 5. Professor, o senhor pode provar isso? Posso. Então, vou pegar a função aqui do lado.
E onde tem x, eu vou substituir justamente pelo 5. Ó. Só para vocês verem, né? 3 vezes 5 dá 15. 15 menos 7 vai dar 8. Então, pode aparecer questões desse tipo também, né? Aqui eu estou trabalhando sempre com algo um pouquinho mais fácil. Ok? Depois eu venho aqui para o gráfico da função. Gráfico da função afim. A função afim, pessoal, é justamente uma reta, tá bom? Então, a variação é constante, como eu já falei para vocês, não vai interferir em nada aí, variação é constante. Então, a gente pode representar o gráfico dessa forma aqui, ó. No eixo horizontal são os valores de x, né? A gente já sabe, plano cartesiano. No eixo vertical, os valores de y. Então, eu vou dar uma função aqui que eu vou dar inúmeros pontos. Deixa eu colocar aqui, ó. x1, x2, x3. E aqui os valores para y. y1, y2, y3. Vou fazer aqui a relação entre eles. Pronto. Então, o gráfico da minha função é justamente isso. Tá certo? Como é que eu posso trabalhar com esse tipo de gráfico? Eu posso dar a questão para você esboçar o gráfico, ou eu posso, a partir do gráfico, pedir para você determinar a lei de formação da função. E isso daí é extremamente importante, porque quando vocês chegarem lá no terceiro ano do ensino médio, a depender de onde vocês estudam, né? Se for Alagoas, é terceiro ano. Se for Pernambuco, você já vê no segundo ano. Você pode utilizar esse conceito aí para determinar a equação geral da reta, certo? Então, você já pode utilizar isso daqui. Então, é bem simples. Deixa eu... Acho que tem espaçozinho aqui para colocar um terceiro exemplo. Então, o terceiro exemplo, vou botar esboce o gráfico da função y igual a 2x mais 4. Eu vou escrever de uma maneira bem, certo? Informal, digamos assim, né? Ô, professor, por que informal? Porque nem sempre você pode utilizar dessa forma, tá bom? Nem sempre. Então, depois eu mostro uma forma mais correta. Primeiro, pessoal, eu atribuo valores para x. Então, ó, vou fazer uma pequena tabelinha aqui, ó, x. Coloco a função 2x mais 4. E o resultado disso serão os valores de y. Professor, como é que o senhor faz isso? Então, eu atribuo 5 valores. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá bom? Então, tanto os valores positivos como o valor negativo, né? São os opostos aqui. Menos 2 e mais 2, menos 1 e 1, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Vou até trocar de cor. Eu vou substituir esses valores para vocês enxergarem como é que fica, né? Então, ó, 2 vezes, quem é o valor de x? Menos 2 mais 4. Então, 2 vezes menos 1 mais 4. 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 1 mais 4. E 2 vezes 2 mais 4. Ok? Então, agora eu vou resolver. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2.
2 vezes 0 dá 0, 0 mais 4 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 4 dá 6, e 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8. Então, aqui eu já encontrei os valores de x, né, que eu determinei, encontrei os valores de y. Agora eu vou esboçar o gráfico, veja. X e y. Então, quais foram os valores de x que você utilizou? Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quais foram os valores de x, de y que você encontrou? 0, 2, 4, 6 e 8. E aqui você vai fazer a relação. Ó. Quando x é menos 2, o valor é quem? 0. Deixa eu trocar de cor aqui, vou botar amarelinho aqui, 0, tá aqui. Quando x é menos 1, o valor é quanto? 2. Quando x é 0, o valor é quanto? 4, né? Quando x é 1, o valor é quanto? 6. Quando x é 2, o valor é quanto? 8. Então aqui você tem, né? Os pontos, então só vai traçar uma reta. Veja, qual é o problema justamente de eu fazer dessa forma? Porque nem sempre esse gráfico ele pode tocar aqui no eixo de x e no eixo de y, nem sempre. Então, a gente pode fazer, colocar valores aí e ele nunca tocar, tá bom? Nesse caso ele tocou tanto no eixo de x como no eixo de y, né? Passou do eixo de aqui, né, na parte positiva de x, nessa parte negativa de x aqui, né, eu acrescentei, porque se eu fosse fazer menos 3, daria menos 2, né? Mas veja, esse não é um caso tão assim, né? Eu diga, não, faça desse jeito. A melhor forma de vocês fazerem esse tipo de questão, então já, ainda estamos no exemplo 3, tá bom? Seria você, primeiro, igualar. Deixa eu trocar de cor aqui. Seria primeiro você igualar y a zero e depois dizer que x é igual a zero. Então, primeiro iguala x, depois iguala o y, né? Ou vice-versa. Então, primeiro eu vou fazer com x, ó. Pego a função, onde tiver x eu vou botar zero. 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 4 vai dar quanto? 4. Agora eu vou fazer com o y. Então vai ficar y igual a zero. Então vou pegar a função e igualar quanto a zero. Então vai ficar 2x mais 4 igual a zero. Então 2x, se é mais 4, eu troco de lado, fica menos 4. Então x é igual a menos 4 sobre 2, né? Está multiplicando para ser dividido. Então x é igual a menos 2. Pronto. Já determinei os valores aqui. Quando eu faço isso, pessoal, aqui eu estou trabalhando com dois pontos, né? Eu estou trabalhando com um ponto menos 2 de x, 0 de y. E eu estou trabalhando com um ponto 0 de x, 4 de y. Então, na hora de esboçar o gráfico, vou desenhar o gráfico aqui novamente. X e y. Na hora que eu for esboçar o gráfico, veja, então eu vou utilizar aqui menos 2 de x, 0 de y. Então o ponto toca aqui. 4 é 0 de x, 4 de y. Então o ponto toca aqui. E aqui, basta apenas eu fazer o quê? Traçar a reta que vai ligar esses dois pontos aqui. Pronto. Basicamente foi isso daqui que nós fizemos, vê? Certo? Só isso. E por último, o exemplo 4, dado o gráfico abaixo, vírgula, determine
a lei de formação da função. Seria isso daqui, ó. Então, vou dar o gráfico. Pessoal, estou colocando valores aleatórios aqui, viu? Então, vou botar aqui que é 8. Vou botar 4. Bom? Pronto. Primeiro, pessoal, eu tenho que ver o quê? Quais são os pontos aqui? Aqui é 0, né? Todo mundo sabe. Então, o que é que eu vou fazer agora? Que ponto é esse daqui? É o ponto 0 de x, 8 de y. Que ponto é esse? É o ponto 4 de x, porque está tocando no eixo de x, 0 de y, né? Porque toca no eixo das abscissas. Né? Aqui toca no eixo das ordenadas. Então, partindo dessa fórmula aqui, ó, eu vou apenas substituir os valores que eu encontrei aqui e aqui dentro dessa fórmula, né? Para formar um sistema de equações. Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu vou utilizar essa fórmula aqui, né? Esse primeiro valor, 0 e 8. Então, o valor de y é quem, pessoal? 8. Então, aqui é x, aqui é y, né? O valor de y é 8, então vai ficar 8 igual. Quem é o valor de x? 0. Então, vai ficar a vezes 0 mais b. O segundo, o que é que eu vou ter? Quem é o valor de x? 4. Quem é o valor de y? 0. Então, vai ficar 0 de y igual a vezes 4, ok? Porque o valor de x é 4, mais b. Pronto. Até aqui eu acho que dá para vocês entenderem, né? Só fiz substituir. Dessa daqui, pessoal, essa daqui, quanto é a vezes 0? 0, né? Então, logicamente, eu tenho que b é quanto? 8, porque essa parte aqui, ó, ela é eliminada. Não é isso? A vezes 0 dá 0, 0 mais b. Então, b é igual a 8. Nessa segunda, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir apenas o valor de b por 8. Então, vai ficar lá 0 igual a 4a mais 8. Então, vou resolvendo aqui, ó, menos 4a, porque eu troquei de lado, é igual a 8. A é igual a 8 dividido por menos 4. Eu posso fazer isso, né, porque eu faço jogo de sinal. Então, A vai ser igual a menos 2. Então, já tem o valor de A aqui, ó. E vocês já encontraram o valor de B. Pronto, achando o valor de A e B, o que é que vocês vão fazer agora? Substituir nessa função aqui, ó. Então, y é igual. Quem é o valor de A? Menos 2. Então, menos 2x. Quem é o valor de B? 8. Então, mais 8. Então, aqui está a minha função do primeiro grau. Bem simples. Eu vou resolver 3 exemplos agora, pessoal, e vou deixar o restante para vocês fazerem. São 2 questões, tá certo? O primeiro, eu quero que vocês construam o gráfico da função. Então, como eu já disse a vocês, primeiro, x igual a 0. Então, bora lá, vou puxar para cá. Depois, y igual a 0. Primeiro, quando x é igual a 0, vai ficar y igual a 3 vezes 0 menos 6. 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 6 vai dar quanto? Menos 6. Depois eu vou igualar y a 0. Então, vai ficar aqui, ó, só pegar a função 3x menos 6 e igualar a 0. Então, 3x vai ser igual a 6. X vai ser igual a 6 dividido por 3. X vai ser igual a 2. Então, só fiz igualar, ó. 3x menos 6 igual a 0, né? Professor, eu coloquei 0 igual a 3x menos 6. Não tem importância, pessoal. Quando você trocar, certo? Os valores aí de lados, né? Os termos de lado, você vai encontrar o mesmo resultado. Agora, como é que eu faço para esboçar?
Beleza. Desenhar aqui o gráfico. Pronto. Vou utilizar a corzinha vermelha, pelo menos para fazer essa marcação inicial. Quando x é zero, quem é o valor de y? Menos 6. Então, menos 6 eu vou colocar aqui embaixo, menos 6. Né? Quando o valor de y é zero, quem é o valor de x? 2. 2 está aqui. Pronto, ó. É justamente esses dois pontos aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque ficou bem... Pronto. Chegou aqui, pessoal, o que é que vocês fazem? Traçam a reta. Pronto. Só isso. Eu não falei antes, né? Mas se eu observar os coeficientes de A e B da função, eu vou ver se ela é crescente ou decrescente. Isso eu vou falar ia falar numa próxima aula, né? Mas se você tem um coeficiente de A maior que zero, você tem uma função crescente. Se tu tem um coeficiente de A menor que zero, tu tem uma função decrescente. Então, logicamente, se tu olhar para a tua função, quem é o valor de A? 3. Então, 3 é crescente, certo? Então, você já vê que o gráfico da função é crescente. O exemplo 2. Sabendo que o gráfico da função y igual a x mais b é a reta representada no plano cartesiano abaixo, determine os valores de A e B. Então, vamos lá. Primeiro, vou ter que analisar os pontos. Que ponto é esse daqui, pessoal? Professor, é o ponto 0,6. Por que 0? Porque ele está tocando no eixo das ordenadas, então x é 0. Como 6 é o valor da ordenada, então y é 6. Ok, corretíssimo. Que ponto é esse, pessoal? Esse ponto, professor, é o ponto 4, menos 2. Por quê? Então, aqui está o encontro da coordenada 4 de x com a coordenada menos 2 de y. Ok, pessoal, também está correto. Como é que vocês vão resolver agora? Daquela forma que o senhor ensinou. Se a função é y igual a x mais b, né? Porque é uma função do primeiro grau, o que é que eu vou fazer? Substituir apenas. Então, primeiro, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Bora lá. O primeiro valor de y é 6, né? Então vai ficar 6 igual a A vezes. Quem é o valor de x aqui? 0 mais b. Pega o segundo ponto. Então, quem é y menos 2 igual a A vezes o valor de x, que agora é 4, mais b. Pronto, pessoal. Aqui vocês têm justamente o sistema de vocês. Se eu for resolver isso, A vezes 0 vai dar 0. Então, 0 mais b vai dar b. Então, b vai ser igual a quanto? 6. Então, aqui é só vocês resolverem. O menos 2 é igual a 4A mais 6. Então, vai resolvendo aqui, ó. Se eu inverter o mesmo lado, vai dar 4A mais 6 igual a menos 2. Né? Eu posso trocar os dois membros da equação ao mesmo tempo, que não vai interferir o sinal. Então, 4A é igual a menos 2. Né? Mais 6, troquei de lado, menos 6. Então, 4A é igual a menos 8. Porque menos 2 com menos 6 dá menos 8. Então, menos 8 dividido por 4, A vai ser igual a menos 2. Eu já tenho o valor de A aqui, assim como eu tenho também o valor de B. Agora, eu vou substituir na função. Então, y é igual. Quem é o valor de A? Menos 2, né? Então, menos 2x. Quem é o valor de B? 6. Então, o gráfico dessa função é menos 2x mais 6. Tá certo, pessoal? Então, uma questão super simples de vocês resolverem aí.
Já fiz o exemplo 1, já fiz o exemplo 2. Agora eu vou partir para o 3. O 3 é um pouquinho extenso. Deixa eu ver. Deixei duas folhinhas. O 3 diz o seguinte: quando uma piscina estava com água abaixo do nível normal, abriu-se uma torneira que completou sua capacidade em 6 horas, né? Então, o tempo aqui, não sei se está dando para vocês verem. Aqui o x é em relação ao tempo, né? O y é justamente com relação ao volume, que é zero, né? Então, 6 horas completou um determinado valor. Ok até aqui. O segmento de reta representado no plano cartesiano abaixo é o gráfico que descreve o volume y de água, está dizendo, contida na piscina em litros, em função do tempo x em hora. Letra A, determine a associação entre x e y. O que é isso, professor? Você vai ter que determinar a relação entre a coordenada x e a coordenada y. Como é que você faz isso? Daquela forma que eu fiz o exemplo 1 e o exemplo 2, certo? O exemplo 1 foi justamente para esboçar o gráfico, né? O exemplo 2 foi para, a partir do gráfico, você determinar a lei da função. É a mesma coisa aqui. Veja, você tem dois pontos aqui. Tem esse ponto e esse ponto aqui. Bora lá. Vou colocar aqui de verde. São dois pontos. Esse primeiro ponto aqui, qual seria o valor dele? 1 de x, 17.200 de y. E esse segundo ponto seria 3 de x, 21.600 de y. Então, vou resolver a letra A aqui. 1 de x, 17.600, não é isso? 17.200. Seria o primeiro ponto. Pronto. Aqui, pessoal, mais uma vez eu vou pegar a minha função y igual a x mais b e vou substituir. Essa não vai ser tão simples de se fazer como as outras, né? Porque, veja, as outras, o valor de x era zero em uma delas, né? Em um dos pontos. Então, eu encontrava o valor de b com mais facilidade. Agora, não. Então, bora lá. Eu posso trabalhar dessa seguinte forma também, ó. Que não vai interferir em nada. Eu vou trabalhar dessa segunda forma. Então, A vezes, vou pegar o primeiro ponto. Quem é o valor de x? 1. Mais B é igual a y. Quem é o valor de y? 17.200. Pessoal, lembrem-se. X, y. Vou pegar agora o segundo, né? A vezes, quem é o valor de x? 3. Mais B é igual a 21.600. Então, eu vou resolver esse sistema aqui. Então, A vezes 1 dá A. Então, vai ficar A mais B igual a 17.200. A vezes 3 dá 3A. 3A mais B vai ser igual a 21.600. Então, aqui ó, tem um sistema. Como é que eu resolvo esse sistema? Eu vou ter que multiplicar uma equação por menos 1. Por que isso, professor? Para poder eliminar o B. Veja que o B, nessa primeira equação, é idêntico ao B da segunda, né? Mesmo sinal. Então, se eu multiplicar por menos 1, eu vou eliminar justamente esse coeficiente aqui. Então, aqui vai ficar, quando eu multiplicar a primeira equação por menos 1, eu só vou inverter os sinais, né? São todos positivos, ficam todos negativos. Vou repetir aqui. E agora eu resolvo. Veja. Menos B com mais B elimina. 3A menos A vai dar 2A. No caso, 21.600
menos 17.200 vai dar 4.400. Então, A vai ser igual a 4.400 dividido por 2. Então, A vai ser igual a 2.200. Pronto. Achei o valor de A. Como é que eu acho o valor de B? Vou colocar até de outra cor aqui. O valor de B, tu escolhe qualquer uma dessas equações. Então, vou escolher a primeira. A mais B igual a 17.200. Tu já sabe que o valor de A é 2.200. Então, só substituir. Então, 2.200 mais B é igual a 17.200. Tu vai passar esse 2.200 para o outro lado, subtraindo. Então, tu vai encontrar que o valor de B, no caso, é 15.000. Só isso. Então, quem seria a lei de formação da função? Vou colocar de vermelho aqui. Então, y é igual a 2.200x. Lembre, né? Estou utilizando sempre isso daqui. Então, estou substituindo o valor de A dessa forma. Quem é o valor de B? 15.000. Pronto. Aqui eu fiz justamente a relação entre x e y. Na letra B, quantos litros de água havia na piscina no instante em que a torneira foi aberta? É a quantidade inicial. É aqui, ó, essa quantidade inicial. Essa quantidade inicial é justamente o coeficiente linear, né? Então, a letra B seria 15.000 litros. Ô, professor, mas como? Vê, se tua função é y igual a 2.200x mais 15.000, no momento inicial, o x é igual a zero. Não é isso? É. Se o x é igual a zero e tu for substituir esse valor aqui, ó, por zero, né? Tu vai substituir o valor de x por zero, tu vai ter que 2.200 vezes zero dá zero, e 0 mais 15.000, tu vai ter o valor de quanto? 15.000. Então, ó, eu já fiz, de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Para chegar a esse valor, porque o B é o coeficiente linear, é justamente a quantidade inicial. Depois ele pede a capacidade total da piscina. Essa capacidade total da piscina certo? Você só chega se você ficar com essa torneira aberta em quantas horas? 6. Então vai pegar a função e onde tiver x, você vai substituir por 6. Só isso. Por que 6, professor? Porque ele diz que após 6 horas, com a torneira ligada, essa torneira, essa piscina atingiu sua capacidade máxima. Então, só fazer isso. Então, 2.200 vezes 6, então dá 0, 0, 12 vai em 1, 2, dá 13.200, mais 15.000, no caso, o valor é de 28.200 litros, né? Seria o volume total, a capacidade total dessa piscina. Aqui tem que botar litros também, né? Jamais já botei em cima. Ok, pessoal. Então, uma questão bem simples, né? Pronto. Encerramos nossas atividades, nossos exemplos, melhor dizendo. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês. Então, a relação entre as medidas de temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit está representada no gráfico abaixo, né? Ao lado. Obtenha a equação que expressa a medida y da temperatura em grau Fahrenheit em função da medida x em grau Celsius. Então, você vai relacionar aqui o valor de y com o valor de x. Feito eu fiz na segunda questão, feito eu fiz na terceira.
Depois você vai ter que determinar na letra B a medida da temperatura em graus Celsius, que vai corresponder a menos 4 graus Fahrenheit. Tu vai ter que determinar o valor de X, no caso, né? Porque X é a medida da temperatura em graus Celsius. Então, fazer. A segunda atividade diz o seguinte: um terreno ele vale hoje 40 mil reais e estima-se que daqui a 4 anos seu valor seja 42 mil reais. Então, em 4 anos aumentaram 2 mil reais, né? Foi aumentado, né? No valor inicial do terreno. Admitindo que o valor do imóvel seja função do primeiro grau do tempo, certo? Por quê? A gente sabe que esses aumentos aí não é de forma linear, né? Então, os aumentos em terreno, depreciação em carro, não é linear. Então, ele está supondo que é, certo? Então, nos 4 anos que teve, aumentou uma quantidade igual a cada ano, até chegar aos 42 mil, né? Ele quer saber, seu valor daqui a 6 anos e 4 meses será aproximadamente de... Então, veja, tu quer saber o valor daqui a 6 anos e 4 meses, né? Era 40 mil, daqui a 6 anos e 4 meses, qual é o valor? Então, uma dica que eu vou dar a vocês é que, como a gente está trabalhando em anos, 6 anos e 4 meses não é a medida correta, né? Não é o valor correto. Então, você tem que transformar esses 4 meses em anos. E faz como? Faz uma pequena relação aqui, ó. Um ano são 12 meses. X ano equivale a 4 meses, né? Então, você vai fazer meio pelos extremos aqui para encontrar o valor de X. Então, X vai dar 0,1. Um exemplo. Então, tu vai trabalhar com esse valor 6 anos e 4 meses como sendo 6,1 anos. Seria dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parar aqui a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido, entendido, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, quem for da escola, e quem estiver aí assistindo através do YouTube, deixa uma mensagenzinha aqui, assim que eu ver eu respondo, viu? Pessoal, se chegar até aqui, curta o canal, sigam ele, curta o vídeo, deixe seu like, tá certo? Isso daqui é bastante importante para o desenvolvimento. Tá certo? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.